Fala pessoal, vamos falar então do capítulo 13 de História 2, Sistema Colonial Inglês e Independência dos Estados Unidos. Vamos falar aí, um pouco sobre como foi a ocupação dos Estados Unidos, ou melhor, das 13 colônias inglesas da América do Norte. Só passa a se chamar Estados Unidos após a independência, em 1776. Mas às vezes acaba a gente escorregando e falando o início da colonização dos Estados Unidos. Aí também não tem problema, ninguém vai morrer por conta disso, todo mundo vai saber, vai se situar minimamente aí. Então, assim, a principal diferença da colonização dos Estados Unidos em relação à colonização do Brasil e da América Espanhola, no entendimento mais recente, né, é em relação à atuação do Estado. Enquanto a colonização portuguesa e espanhola foi resultado direto do Estado português e espanhol, a colonização inglesa da América do Norte foi, no geral, realizada por particulares, né? No geral, foi realizada por pessoas que estavam saindo da Inglaterra ou por conta da perseguição religiosa, né? Já que a religião oficial da Inglaterra era o anglicanismo e havia um grande número de puritanos, né, calvinistas, e esses eram, né, os perseguidos, os calvinistas em sua maioria, e eles queriam se pirulitar de lá por conta disso. Ou por conta do conflito político, né, porque o século XVII na Inglaterra foi um século agitado aí por conta das revoluções inglesas, que a gente já viu, Revolução Puritana e depois Gloriosa, ou também por conta dos efeitos da política dos cercamentos. A política dos cercamentos era, né, um lance que acontecia na Inglaterra desde o século XV, XVI, que se consistia no cercamento de terras comunais pela nobreza, né, e da expulsão dos camponeses que viviam nessas terras, para que a nobreza pudesse, nessas terras, ao invés de deixar os camponeses produzindo para subsistência, a nobreza iria criar ovelha, né, para a produção de lã. Então isso aí é inclusive uma das coisas que mostram aí o desenvolvimento da mentalidade da nobreza inglesa, mas não vamos misturar aí também com os Estados Unidos agora. Então o que acontece? No geral, as pessoas saíram da Inglaterra e foram para as 13 colônias inglesas, ou fugindo de perseguições políticas ou religiosas, ou até por conta do efeito da política dos cercamentos, que expulsou uma grande massa, né, de camponeses das áreas rurais e fez com que as cidades ficassem superlotadas e muita gente não conseguisse se inserir, né, naquela nova sociedade e acabava, né, metendo o pé para a América porque era o sonho de reconstruir a vida deles, né? Quando eles chegavam na América, eles podiam produzir tudo que eles quisessem. Tudo que eles quisessem, óbvio que dentro de um limite, né, do que a natureza impunha. Então não dá para você produzir cana-de-açúcar num clima frio e não dá para você produzir morango, né, que é bom para caraca, num clima quente, né? Então os colonos eles podiam produzir o que eles quisessem dentro do que a natureza permitisse, né? E aí, por isso mesmo que as 13 colônias elas vão se dividir basicamente em dois blocos, o sul e o norte, né? E elas vão ter um desenvolvimento diferente, cada região vai ter a sua especificidade, né? Como é que vai ser o sul? O sul vai ser muito organizado de forma muito semelhante ao que era aqui no Brasil. O latifúndio, o monocultor, né? Com base no trabalho escravo voltado para a exportação. E no norte você vai ter o inverso disso, né? O minifúndio, policultor, né? Voltado para o mercado interno e assim por diante, com base no trabalho livre. E a Inglaterra, ela embora, né, tivesse assumido a responsabilidade desse processo aí colonizador que foi iniciado, né, como eu disse, em sua maioria por particulares, embora tenha tido uma iniciativa do Estado de promover, né, a Elizabeth I, a colonização, mas não houve sucesso nesse sentido. No geral, o que fez realmente a colonização das 13 colônias foi a iniciativa de particulares. Só que, claro, a Inglaterra acabava, né, requerendo o controle da região e tinha, de certa forma, né, um vínculo com a região e podia exercer um controle sobre a região. Só que ela não exerce. Não exerce tal como Portugal exerceu aqui.
ok? Mas vai exercer de alguma forma. E aí, o controle que a Inglaterra vai exercer sobre as 13 colônias vai ser muito menor no norte e vai ser maior no sul. Por quê? Porque o norte tinha uma produção econômica muito semelhante à produção econômica da Inglaterra, inclusive. Não era uma área muito interessante economicamente para a Inglaterra, porque tudo que se tinha no norte tinha na Inglaterra. Já o que tinha no sul não tinha na Inglaterra. O que tinha no sul das 13 colônias eram o quê? Produtos tropicais, né? Eram os latifúndios, escravistas, enfim. Então, para a Inglaterra, a área de maior interesse das 13 colônias é o sul. E é no sul que a Inglaterra vai usar de maior interferência, né? Embora não tivesse tanta interferência em todas as 13 colônias como houve aqui no Brasil, porque aqui a colonização foi promovida pelo Estado. Lá foi por particulares, embora o Estado inglês também, né, fizesse o uso de interferências na região, porque a colônia era inglesa, como o nome diz. Ok? E aí o que vai acontecer? Nas colônias do norte, a liberdade dessas colônias vai ser muito maior. Por quê? Porque a Inglaterra não vai ter tanto interesse de interferir, ou quase nenhum interesse de interferir no norte. Porque o que se produzia no norte se produzia na Inglaterra. Não é? Então, vai prevalecer nas colônias do norte, né, o que a gente chama de negligência salutar, que é descuido saudável. Né? Traduzindo aí grosseiramente, seria isso. Né? E por que esse descuido saudável? Seria a não interferência da metrópole, perdão, né, nas colônias do norte. Né? Ou seria uma menor interferência da metrópole nas colônias do norte. Né? Por quê? Porque as colônias do norte tinham uma produção que não era tão interessante para a Inglaterra. Né? Então, os colonos do norte eles vão ter um sentimento de muito mais autonomia do que os colonos do sul. Eles vão poder se organizar, né, da forma que eles quisessem. E por isso que alguns historiadores acabam usando, né, o conceito de colônias de povoação ou de povoamento para se referir ao norte. Isso é questionável, né? Depois eu falo com vocês no Zoom sobre isso, né? E aí eu mostro um livrinho do Leandro Carnal, que hoje é conhecidinho pra caraca aí no YouTube, mas quando eu tive que ler, nem sabia que ele era careca, né? E ele já começa num livrozinho basicão lá que ele tem sobre a história dos Estados Unidos, né, mostrando que esse conceito de colônia, exploração e povoamento ele não é muito útil. Mas enfim, para simplificar a gente acaba usando, né? E as colônias do Sul, por serem economicamente, né, mais atraentes para a Inglaterra, por conta do clima e da produção que se tinha no Sul, né, elas vão ser chamadas de colônia de exploração, porque as pessoas que iam para lá, né, naturalmente iam com mais intuito de fazer dinheiro, de exportar, de produzir, etc. Já as pessoas que iam para o norte iam com mais intuito de reconstruir a sua vida perdida lá na Inglaterra na colônia. Por isso que a região norte é chamada de Nova Inglaterra. E por isso que a região norte, inclusive, atraiu os colonos, né? Atraiu mais os colonos que tinham profissões assalariadas, que eram artesãos, artífices em geral e tal. Eles acabavam indo para o norte. Por quê? Porque no norte eles conseguiam se inserir na sociedade. No sul, não. No sul, no geral, o que prevalecia era o quê? A mão de obra escrava, né? Africana, igual no Brasil. Eu costumo dizer o seguinte: se nós pudéssemos voltar lá no tempo, caíssemos de paraquedas no sul das 13 colônias, a gente ia ver uma sociedade muito semelhante à sociedade colonial brasileira. Se a gente caísse no sul, né, das 13 colônias. Se a gente caísse no norte das 13 colônias, a gente veria uma sociedade muito semelhante, né, aliás, muito diferente da sociedade que a gente tem aqui no Brasil. Né? Por quê? Porque era uma sociedade organizada em minifúndios, policultores, com base na mão de obra assalariada, né? Voltadas para o mercado interno, diferente do Brasil e diferente do sul também das 13 colônias. Ok? Então, como eu disse, no norte, né, você vai ter uma negligência salutar, você vai ter uma não interferência muito. Você vai ter muito mais liberdade por parte da Inglaterra, só que isso uma hora vai mudar. Né? Isso vai mudar. Quando isso muda? Quando a Inglaterra conhece a paz política. E quando isso acontece?
já no início, né, já na metade do século XVII, né, quando houve a Revolução Puritana. O Oliver Cromwell foi lá, Vral no Carlos I, né, e instituiu a República Puritana. Ali, o Oliver Cromwell já institui, não é, uma medida, os Atos de Navegação, 1651, que acaba por, digamos, dar à Inglaterra a condição de interferir mais nos domínios coloniais. E é por isso que, logo depois do ato de navegação, os ingleses vão colonizar, por exemplo, a Jamaica, porque a marinha inglesa vai ficar braba pra caraca e vai dominar várias regiões e vai começar a querer interferir um pouco mais nas colônias. Mas não é ainda o momento que a Inglaterra vai, né, tirar o sono dos colonos, né? Quando que isso vai acontecer? Né? Um pouco mais, né? Embora já tenha começado em 1651 com os atos de navegação, porque a marinha inglesa passou a ter um potencial maior e isso fazia com que a marinha pudesse ir às 13 colônias e exercer um controle maior. Mas ainda não é esse controle, né, que vai deixar os colonos boladaços. Depois disso, né, a gente tem a Revolução Gloriosa, 1689, exatamente 100 anos antes da Revolução Francesa, né? E foi essa revolução que definitivamente acabou com o absolutismo na Inglaterra e deu, digamos, paz política aos ingleses, né? Desse modo, o que aconteceu? A Inglaterra teve paz política e pôde agora, né, ter mais preocupação com a área colonial, já que a situação interna, né, estava relativamente estável. Estava relativamente não, estava definitivamente estável, porque desde 1689 a Inglaterra é até hoje uma monarquia constitucional. Não, desde 1689 a Inglaterra já não tem mais absolutismo, já enterrou definitivamente o absolutismo, né? E aí, após, né, a Revolução Gloriosa, em 1689, a Inglaterra dá, digamos, um segundo passo aí para tentar estabelecer um controle maior sobre as 13 colônias. E depois da Guerra dos Sete Anos, né, que é em 1763, que foi uma série de conflitos aí com a Inglaterra. Basicamente, Inglaterra de um lado, França de outro, né? A Inglaterra sai vitoriosa da Guerra dos Sete Anos, e era uma guerra basicamente de disputa, né, por territórios, tanto aqui na América quanto lá na Europa. E aí, quando a Inglaterra vence a França na Guerra dos Sete Anos, em 1763, ela já estava o aço, né? Ela já tinha passado pela Revolução Puritana, pelos atos de navegação, já tinha passado pela Revolução Gloriosa, né? Já estava passando pela Revolução Industrial, né? Já estava virando uma potência econômica, já tinha virado, né, com a primeira Revolução Industrial, e agora, em 1763, ela ganha a França, né? A Inglaterra agora está o bicho. E aí o que ela vai fazer? Vai interferir mais nas 13 colônias. É exatamente após a Guerra dos Sete Anos que a Inglaterra vai começar de fato a perturbar o sono dos colonos, porque vai desejar interferir nas colônias, nas 13 colônias, de forma muito veemente. O que vai ser muito difícil, né? Por quê? Porque desde a fundação das 13 colônias, os colonos já estavam acostumados, né? Já estavam, né, muito habituados com aquele sentimento de liberdade. Agora a Inglaterra chegar lá e falar, olha, vou me meter, vou estabelecer imposto para isso, imposto para aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eles não vão aceitar, né, desde o início. E por isso que a Guerra dos Sete Anos acaba em 1763, né? E em 1776 a independência vai acontecer. O período aí, né, de um episódio para o outro é bem curto, né? Justamente porque foi a Guerra dos Sete Anos que deu condição, né, à Inglaterra de interferir nas colônias e que deu também, né, um prejuízo. Embora a Inglaterra tenha sido vitoriosa na Guerra dos Sete Anos, ela saiu com um déficit orçamentário, né, grave aí em decorrência da guerra. E ela vai, não é, com bastante fome, digamos assim, né, com bastante sede ao pote, querendo cobrar mais impostos dos colonos, né, querendo exercer um controle sobre os colonos, para se recuperar né, do prejuízo, né, ou dos gastos, melhor dizendo, né, que a Guerra dos Sete Anos resultaram. Ok? Que a Guerra dos Sete Anos resultou. Acho que é isso, né? Então, o que acontece? Após a Guerra dos Sete Anos que a Inglaterra vai passar a interferir, nas colônias, ok? Nas 13 colônias.
Apesar, né, de vencer a Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra passou a sofrer uma grave crise financeira, né? Tá faltando um R aí. Isso fez com que os ingleses acabassem, né, com a negligência salutar e criasse o comércio triangular, né? Tá, tá meio mal formulado aí, pessoal, perdão, né? Mas o que o texto está querendo mostrar aí, né, é que a Inglaterra passou, inclusive, a atuar num comércio que a gente chama de triangular, que era entre as colônias do norte, né, das 13 colônias, o Caribe, a América Central, a região ali de colônia espanhola, e a costa da África. Ok? Basicamente é isso, que forma um triângulo. Mas também pode ser em relação à Europa, né? América do Norte, Caribe e Europa, ou fazendo como está aí na imagem, América do Norte, Caribe, África, Europa e América do Norte novamente. Aí seriam dois triângulos. Essa imagem não tá muito bacana aí, porque está mostrando um triângulo meio troncho, né? Mas se você pegar o norte das 13 colônias, as Antilhas e a costa africana, voltando para a América do Norte, você vai ter um triângulo que ele também pode ser colocado em relação à Europa. Tá? Mas como é que era feito esse comércio triangular? Né? No norte das 13 colônias existiam mais manufaturas. Né? Como eu disse, era uma área que atraía mais os artesãos. E por isso que naquela região se desenvolveu mais indústria no norte. Né? E por isso que no norte também você tem um nível de educação dos colonos maior, né? Porque eram trabalhadores assalariados, né? E até também por conta da religião, já que para os calvinistas, né, assim como para os luteranos, tem que haver uma livre interpretação da Bíblia e para isso você tem que aprender a ler e, enfim, é, isso estimula, né, o desenvolvimento intelectual, enfim, isso é positivo. Agora,